momento, não sei se é um lugar que já possa começar a orar, a falar com o Senhor. Comece a adorar o Senhor onde você está. Feche seus olhos. Que em nome de Jesus, que hoje você venha entregar uma adoração ao Senhor da forma que Ele merece. Uma adoração que toca o coração de Deus, sabe? Que o Senhor se agrade, que o Senhor fique feliz com a nossa adoração hoje, tanto individual como coletiva, como igreja e corpo do Senhor. Todos os louvores que nós vamos cantar hoje exaltam o nome de Deus, sabe? Nos incentiva a adorar o Senhor, nos incentiva a exaltar o nome de Deus, a dar toda a glória a Ele, todo o louvor a Ele. Então, em nome de Jesus, que nesse momento você venha adorar o Senhor por tudo que você tem, as suas melhores palavras, o seu maior amor. Entrega ao Senhor o seu melhor nessa noite. Não vá diante da presença de Deus entregando pouco ou migalhas, sabe? Mas o melhor que você puder oferecer para Deus hoje, que você venha entregar em nome de Jesus.
continue em espírito de adoração, adorando esse Deus que merece tudo de nós, o nosso melhor. Deus, Ele não quer apenas uma parte de nós, a metade de nós, ou uma porcentagem de nós. Ele quer 100% das nossas vidas. Ele quer o nosso coração por inteiro. Eu que nessa noite você venha adorar a Deus por inteiro. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Todas as pessoas podem nos abandonar, nossos familiares, os nossos amigos, todos podem nos deixar, mas o Senhor sempre estará conosco. Esse louvor fala sobre tudo ter flor e louvar o Senhor. A palavra diz que se a gente não clamar, as pedras clamarão. Mas eu creio que não vai precisar, né? Aqui só tem adorador, aqui só tem pessoas com coração que querem adorar Deus em espírito e em verdade. Então, que em nome de Jesus você venha se alegrar, pule, dance, bata palma, porque estar no Senhor, na presença de Deus, é estar em alegria.
louvar diante dele. Eu vou louvar meu Senhor. Eu vou louvar meu Senhor, com alegria no meu coração. Eu vou dançar diante dele. Eu vou dançar no Senhor. Eu vou dançar no Senhor, com alegria no meu coração. Eu vou dançar, 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 dançar. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, respirar um pouquinho, beber uma água, né? Glória a Deus. Amém. Quero convidar aqui a minha irmã, missionária Regina, para trazer a palavra para a gente hoje. Glória a Deus por conseguir estar aqui, tem uma vida muito corrida, mas Deus tem organizado as coisas, né, mano? Se pudesse ler sua mão para cá, para a gente orar pela vida da Regina, para que aquilo que o Senhor colocou no coração dela venha ministrar os nossos corações e venha trazer algo para nós hoje, amém? Senhor Jesus, eu te apresento a vida da Regina e peço, Pai, que aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, que ela venha, Pai, conseguir transmitir. Tira, Deus, em nome de Jesus, todo o nervosismo. Tira, Pai, tudo aquilo que pode atrapalhar, Senhor. Deus, que nós que vamos estar aqui ouvindo, Deus, a Tua palavra, através da vida da Regina, Pai, que em nome de Jesus os nossos corações devem estar abertos, Deus. Que aquilo que o Senhor preparou para falar para cada um de nós hoje, Deus, não venha a ser roubado, Pai. Nossos corações venham ser um solo fértil, Deus, onde a Tua palavra vai cair e vai gerar bons frutos, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, dá sabedoria para a Regina, Pai, e que aquilo que, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tem para hoje, para essa igreja, para as pessoas que estão aqui, Deus, venha, Deus, acontecer e o inimigo não venha roubar, que ele não venha roubar a palavra, que ele não venha, Pai, nos fazer a gente se distrair, pensar em outras coisas, que nesse momento, Pai, o nosso foco venha ser em te ouvir e perceber aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, em nome de Jesus, amém. Só. Glória a Deus, obrigada, Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos, exaltando e glorificando ao Seu nome, Pai. Obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas. Sabemos que estamos aqui, Senhor, com um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e Ele quer nos usar conforme a vontade dEle, dia após dia. Onde quer que nós andemos, por onde nós pisarmos, que venhamos levar o amor de Jesus Cristo através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Deus, Ele tem nos livrado de coisas que nós nem sequer imaginamos. O fato de estarmos aqui reunidos é graças a Deus que nós estamos aqui hoje. E nós glorificamos e exaltamos ao Senhor por isso. Por cada dia, por Ele ter nos sustentado, por Ele ter nos fortalecido. Sabemos que nós somos fracos. Muitas vezes passamos situações e a gente não sabe se nós iremos conseguir, como que nós iremos vencer certas batalhas. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que todas as coisas são possíveis. Porque não se trata das nossas forças, mas se trata daquele que nos fortalece dia após dia. E é por conta dele, graças a ele, que hoje nós prosseguimos, que hoje nós estamos aqui reunidos. Nós sabemos que nós estamos aqui e o dia de amanhã é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um instante, amanhã. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós descansamos nele, nós sabemos que existe um propósito para tudo isso. Nós sabemos que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos nos posicionar como guerreiros de Cristo para fazer a diferença aqui.
E estamos aqui hoje reunidos e estaremos reunidos também nos céus para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Que venhamos estar então orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros nessa caminhada que nós sabemos que não é fácil, mas que Deus tem nos fortalecido e tem usado a vida de cada um aqui. Você vê que nós somos uma família que começamos aqui hoje nesse mundo, mas que é uma família eterna. Que em nome de Jesus nós venhamos então buscar agradar o coração dele, agir da forma que o Pai agiria, buscando ele em espírito e em verdade, dia após dia. O Senhor Jesus, no início da sua caminhada, ele escolheu 12 discípulos para estar caminhando com ele. E quando nós perguntamos assim, como que eram os 12 discípulos? Eles eram perfeitos? Os 12 discípulos de Jesus eram perfeitos? Não, a gente sabe que eles não eram perfeitos. Eles tinham falhas, eles erravam. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus escolheu os 12 discípulos. E aqui na palavra do Pai, nós temos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54, um exemplo em que Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele errou, ele falhou. Então, gostaria que abrissem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, versículo 54, que nós vamos estar lendo juntos para a honra e para a glória de Deus. Lucas 22, 54. Nessa palavra, nós verificamos que Pedro, ele nega Jesus. Um dos discípulos, então, de Jesus, nega o Senhor Jesus. Então, eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com ele. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem o conheço. Nesse momento nós verificamos então Pedro negando a Jesus. É o primeiro momento que Pedro nega Jesus. Pedro estava caminhando com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus, mas nesse momento ele negou o Senhor Jesus. Pouco depois um homem olhou para ele e disse, você também é um deles? Não sou, retrucou Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro respondeu, homem, eu não sei o que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Nesse momento Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Nesse momento a gente vê na palavra que o Senhor, ele olhou para Pedro após o momento que Pedro negou 3 vezes. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Você vê nesse momento da palavra do Senhor Jesus, que a consciência de Pedro falou com ele, e ele chorou amargamente. Ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo não agradava a Deus, e que ele havia o negado. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam, profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E insultavam de muitas outras maneiras. Aqui na palavra de Deus nós verificamos então que Pedro, ele errou, ele falhou, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E naquele momento, após o galo cantar, ele se conscientizou daquilo e começou a chorar amargamente. Muitas vezes nós cometemos erros, falhas, e nós precisamos refletir quais são as nossas atitudes diante desse erro. Aqui na palavra a gente vê que Pedro, ele chorou. Muitas vezes, assim, quando você está distante do caminho do Senhor, você pode até fazer coisas erradas e aquilo nem te afeta mais. Mas você vê que aquilo incomodou Pedro. E nas nossas vidas, quando a gente erra, quando a gente peca, nós precisamos ter uma postura diferente diante ao erro. Nós iremos errar, mas qual será a nossa atitude diante ao erro? Iremos buscar nos aperfeiçoar dia após dia, ser parecido com Cristo e nos arrepender dos erros, ou nós vamos nos contentar com erros? Muitas vezes, em momento de frieza, diante ao erro, não acontece nem essa questão de chorar amargamente. Mas nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo e nos arrepender, ter um posicionamento diferente em meio ao erro. Em Colossenses capítulo 3,
versículo 13 a 14, está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui na palavra do Senhor, a gente vê que Pedro errou. E ao mesmo tempo que a gente vê Pedro chorando diante da situação que ele errou, nós verificamos o nosso Senhor Jesus perdoando Pedro, mesmo tendo negado ele 3 vezes. Assim como o Senhor Jesus perdoou Pedro, ele nos perdoa diariamente diante aos nossos erros. E se Jesus nos perdoa diariamente diante aos nossos erros, qual desculpa que nós temos para não perdoar uns aos outros? Através de Cristo, todas as coisas são possíveis. Se você tem em seu coração, nossa, Pai, eu não consigo perdoar esse meu irmão, eu não consigo liberar perdão, que em nome de Jesus nós venhamos liberar perdão uns para os outros, assim como Deus nos perdoou. Em Cristo todas as coisas são possíveis e o amor, ele faz liberar esse perdão. Às vezes a caminhada está difícil porque estamos carregando coisas que não eram para estarmos carregando. Estamos deixando de perdoar pessoas que eram para estarmos perdoando. Na palavra de Deus, pergunta: quantas vezes deveríamos perdoar uns aos outros? 7 vezes? Pedro perguntou a Jesus. Jesus respondeu: 70 vezes 7. Que nos ensina, devemos perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoa. Nós queremos o perdão do Senhor Jesus? Sim, dia após dia nós queremos. Nós sabemos que nós erramos e que nós vamos nos fortalecer para não cometer mais os mesmos erros. Mas assim como Ele nos perdoa, assim como Ele perdoou Pedro, nós precisamos perdoar uns aos outros. Muitas vezes é fácil, tem pessoas que têm facilidade em perdoar uns aos outros, mas muitas vezes essa mesma pessoa tem dificuldade em se perdoar. Ela tem dificuldade, cometeu um erro, mas Deus me perdoa, meu irmão me perdoa, mas eu me perdoo? E nós precisamos nos perdoar também, perdoar o próximo, agir como Jesus agiria em amor. Isso é importante para a gente continuar a nossa caminhada. A partir do momento que a gente não libera o perdão, isso pode afetar a nossa fé. Em Cristo Jesus nós sabemos que é possível sim liberar o perdão e a gente precisa fazer isso, porque a palavra do Senhor diz. Nós precisamos seguir os caminhos que o Senhor Jesus seguiria. E o Senhor Jesus ensina. Então aqui, como a gente lê em Colossenses 3, 13 e 14, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Então é a palavra do Senhor que está falando isso, sobre a importância da gente perdoar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E é esse amor que faz a gente perdoar uns aos outros. Aqui que a gente conversou também um pouquinho, né? Que Mateus capítulo 18, 21 e 22. Quantas vezes, então, devemos perdoar? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Aqui nós verificamos na palavra do Senhor o tanto, então, que é importante nós liberarmos o perdão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos um Deus fiel, um Deus justo, um Deus maravilhoso que nos perdoa. Então, como nós vamos agir, né, diante dos nossos erros dia após dia? Nós vamos nos contentar com esse erro ou nós vamos buscar nos arrepender e procurar não cometer mais os mesmos erros? Muitas vezes você está lutando contra um vício, contra a pornografia, contra um tipo de relacionamento que o Senhor Jesus já colocou no seu coração e falou assim: esse relacionamento não é para você. Amizades que o Senhor Jesus falou: essa amizade não é para você. Esse local que você está indo não é para você. Tem caminhos que parecem que são bons aos olhos do homem, mas se Deus colocou no seu coração e falou: não, esse local não é para você ir, nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma atitude de obediência ao Pai. E isso nós verificamos dia após dia em questão de perdoar os nossos irmãos também. Aqui, quando nós estamos falando, então, que o Senhor Jesus, quando nós aprendemos com o Pai sobre a importância de perdoar os irmãos, nós verificamos que Jesus sabia que Pedro iria negar 3 vezes. E quando nós vamos lá, em Lucas mesmo, que nós estamos lendo, Lucas 22, 31
Jesus prediz a negação de Pedro. Então, Lucas capítulo 22, versículo 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Pedro, que falou isso, que estava pronto para ir à prisão e até morrer ao lado de Jesus, o negou 3 vezes nos próximos capítulos. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? Pedro disse: não responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes, sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. E ele falou: é suficiente, disse ele. Nós verificamos então que Jesus, ele sabia que Pedro iria negar 3 vezes. E aqui na palavra, ele fala sobre a importância da oração. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Quando a gente continua aqui no capítulo 22, versículo 39, a gente continua no seguinte: então, acompanhando de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Esse foi o primeiro instrução que o Senhor Jesus colocou aqui, quando a gente está lendo em Lucas capítulo 22, versículo 39. Orem para que vocês não cedam à tentação. Como que nós vamos buscar ser parecido dia após dia com o Senhor Jesus? Aqui o Senhor Jesus falou: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se uma distância como de um arremesso de pedra e ajoelhou e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra com gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Nós verificamos aqui na palavra do Senhor a importância de orarmos e vigiarmos dia após dia. O inimigo, ele está ao nosso redor. A gente passa dia após dia, nós somos provados por situações. E nós precisamos estar preparados para enfrentar elas. E um ponto importante para isso é nós orarmos ao Senhor Jesus. Nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, por inteiro, completamente ao Pai. E aqui na palavra do Senhor nós verificamos então a importância. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Muitas vezes a gente está passando por batalhas, a gente fala: nossa, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou conseguindo vencer essa batalha? Será que nós estamos orando da forma que nós deveríamos? Será que nós estamos buscando ao Senhor Jesus da forma que nós deveríamos? Porque nós sabemos que quando Deus está com a gente, todas as coisas são possíveis nele. Podemos passar por situações que muitas vezes a gente olha e fala: nossa, eu não consigo. Mas através de Deus é possível, porque não se trata da nossa capacidade, mas dele que nos capacita dia após dia. Deus vai à luta com a gente. Se nós temos Deus ao nosso lado, o que nós precisamos temer? Deus está guerreando juntamente com nós dia após dia. Que não venhamos deixar então o medo nos paralisar, as batalhas nos paralisar, mas venhamos olhar para o nosso Senhor Jesus, sabendo que Ele é maior do que qualquer batalha que nós enfrentamos e que nele todas as coisas serão possíveis. E diante disso precisamos buscar intimidade, oração, jejum, leitura da palavra, conhecer o nosso Pai. A gente vê assim, minha irmãzinha, a Lenice Quetissa, né, nossa pastora, nós verificamos assim, tantos anos que eu a conheço, tantos anos de amizade, de confiança. E quando a gente ama uma pessoa, a gente quer conhecer mais sobre aquela pessoa, a gente quer passar mais tempo com aquela pessoa. E com o Senhor Jesus, imagina, se a gente ama Ele, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, nós precisamos tirar um momento para estar
em oração com o Senhor Jesus. Se a gente o ama, nós precisamos o conhecer dia após dia. E nós verificamos que nós temos um Deus que não é um Deus distante, um Deus que é nosso amigo, nosso Pai, um Deus presente, que está aqui nesse momento, em nome de Jesus, que eu creio que a presença dele é real, o Espírito Santo. Então aqui Jesus ele falou, orem, para que vocês não caiam em tentação, para que a gente não venha tropeçar dia após dia. Busque ao Senhor Jesus, busque nele forças, busque nele com todo o seu coração. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso refúgio. É nele que nós renovamos nossas forças dia após dia, para aguentar as batalhas diárias, porque a gente sabe que não é fácil. Nós somos tentados de diversas formas, várias situações querem nos tirar do caminho, sintomas de tristeza, depressão, muitas vezes falando, se culpando mesmo, eu não tenho valor, minha vida não tem valor, eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar aqui, eu não sei por que eu ainda vivo, seria melhor se eu não estivesse aqui. Às vezes vem esses pensamentos, mas esses não são pensamentos da palavra do Senhor Jesus, esses não são os pensamentos de Deus para nós. Deus quer nos usar, tem um propósito, tem uma missão na sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida tem muito valor. E esse valor foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ele se entregou por amor para dizer, a sua vida vale muito a pena. E Ele quer nos usar para a honra e para a glória dEle. Ele quer nos usar para fazer a diferença nesse mundo. A gente olha ao redor, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, mas o que nós vamos fazer diante de tudo isso que está acontecendo? Nós vamos ficar parados? Ou nós vamos fazer a diferença através de Cristo? Ou a gente vai ser a diferença através de Cristo? Que através das nossas vidas as pessoas possam ver a diferença, essa diferença é o Senhor Jesus, que nos fortalece dia após dia. Quando nós verificamos na palavra do Senhor Jesus, nós verificamos que Jesus ele foi tentado no deserto e ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. E eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito de compartilhar sobre ela, porque eu aprendo muito com Jesus sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês que ela está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 3. Lucas 4, 1 a 3, que a gente vai falar um pouco sobre a tentação de Jesus. Então, aqui nós vimos em Lucas que Jesus falou, orem. E aqui nós verificamos nessa palavra Jesus sendo tentado. E como que Jesus agiu diante da tentação? O que ele fez? E nós vamos ler aqui em Lucas 4. Então, Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. A gente começa lendo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Jesus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Nesse momento nós verificamos Jesus sendo tentado. E quando o diabo tenta Jesus, a primeira coisa que ele faz é vir às Escrituras. Ele usa as Escrituras para vencer a tentação do diabo. Então ele fala, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Nós verificamos de novo Jesus vencendo a tentação usando a palavra de Deus. E assim nas nossas vidas nós precisamos conhecer a palavra de Deus para vencer a tentação quando ela vier. Nós verificamos que Jesus usou a palavra. E ter Jesus como nosso maior exemplo de amor, nós verificamos o tanto que é importante nós usarmos a palavra também para vencer as tentações. Na terceira tentativa do diabo tentar Jesus, ele usa uma estratégia diferente do que das outras duas. Então o diabo levou Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Nesse momento, o diabo usou as Escrituras para conseguir tentar Jesus. Então, você vê que o diabo conhece as Escrituras. Ele usou elas para conseguir finalmente tentar Jesus e ele cair na tentação. Mas Jesus conhece as Escrituras.
O diabo falou: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Porém Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Aqui nós verificamos a importância de orarmos e, aqui na tentação de Jesus, de conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, para que a gente venha enfrentar as tentações dia após dia. Está buscando mais o Senhor Jesus, está lendo mais, para que a gente venha conseguir vencer as tentações, que elas não são fáceis, mas em Deus são possíveis. Mateus capítulo 26, versículo 41 está escrito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, capítulo 13 também está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Nós verificamos aqui em 1 Coríntios 10, 13 que Deus é fiel e Ele nos dá o escape necessário para vencer todo e qualquer tipo de tentação. Então, através de Cristo, nós podemos vencer as tentações. Através de Deus é possível, Ele é fiel e Ele nos capacita a isso. Mas nós precisamos estar preparados. E como nós estaremos preparados? Orando, vigiando, conhecendo a palavra de Deus. Esses são os 3 pontos importantes que eu gostaria de deixar com vocês. E como nós verificamos aqui que o Senhor Jesus usou a palavra, quando a gente fala assim de batalha espiritual e tudo mais, é importante a gente ler um pouquinho sobre Efésios capítulo 6, que fala um pouquinho de um outro ponto da gente enfrentar essas tentações, enfrentar essas batalhas diárias que não são fáceis, que a gente fala sobre a armadura de Deus. Qual que seria então essa armadura de Deus? Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam com toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Porém, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, aqui na palavra do Senhor, nós verificamos a importância da gente revestir de toda a armadura. Se por acaso não estamos revestidos, que venhamos ajustar nesse momento as nossas armaduras para combater essas investidas, celestiais, que a gente vê que a nossa batalha não é física, mas espiritual. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós verificamos aqui que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E foi com essa espada que o Senhor Jesus guerreou para vencer as tentações. Ele usou as Escrituras, ele usou a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Na palavra de Deus, nós verificamos a importância de estarmos orando dia após dia, de orar e vigiar. Não é fácil, não vai ser fácil, mas Deus está com a gente. E é isso que importa, o fato de saber que Ele está com a gente. Que nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar lutas diariamente. Mas o nosso consolo está no Senhor, saber que nós não estamos sozinhos. A maninha skatista, ela relatou, falou durante o culto, que muitas pessoas, que é algo que está na palavra de Deus, muitas pessoas podem nos abandonar. Pessoas muitas vezes que a gente nem imagina. Pais podem nos abandonar, amigos podem nos abandonar. Mas o Senhor Jesus, Ele jamais nos abandonará. Ele sempre está ao nosso lado. E nós precisamos, então, ter essa intimidade com Deus, saber que nós estamos
nós não estamos sozinhos. Então a batalha pode ser grande, a luta pode estar grande, mas Deus está com a gente e Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar, Ele está ao nosso lado. Os dias são difíceis, as batalhas são fortes, mas em Cristo nós temos essa esperança. Em Cristo é possível todas as coisas. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso descanso. Que em nome de Jesus nós venhamos ser fortalecidos dia após dia para enfrentar essas batalhas diárias. Que não venhamos desistir diante das batalhas, mas que venhamos olhar para Cristo, sabendo que Ele é maior do que qualquer batalha que nós estamos enfrentando e Ele está ao nosso lado. Quando nós somos fracos, então nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos fortalecido. Tem situações que o fato de nós estarmos aqui e agradecemos a Deus, Ele ter nos livrado de coisas que a gente nem sequer imaginamos, situações que muitas vezes a gente achou que não ia conseguir, que a gente não ia aguentar. E hoje nós estamos aqui para a honra e para a glória dEle, para testemunhar, para dizer, estamos aqui porque o Senhor está com a gente e Ele nos sustentou, Ele nos protegeu, Ele nos cuidou. E Ele nos cuidou como um pai zeloso, um pai perfeito, que nos ama, que nos protege, que está cuidando de todas as coisas. Quando a gente viu lá em Mateus, que Jesus ele falou com Pedro, faltou-lhe alguma coisa, em Lucas, aliás, que ele falou, faltou-lhe alguma coisa durante essa caminhada, e Pedro falou, não faltou nada, Jesus supriu cada coisa na vida dos seus discípulos e nas nossas vidas também. Ele não tem deixado faltar nada. Quando nós nos entregamos por completo dele, confiamos em Deus, nós sabemos que a nossa dependência está em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a ser dependentes totalmente dele, sabendo que ele proverá dia após dia nossas vidas e não nos deixará faltar. São tantos testemunhos lindos que a gente vê assim, das vezes a gente passando por necessidade e Deus toca ali no coração de alguém, vai lá e abençoa. E a gente sabe que não é a pessoa, mas é Deus que tem usado aquela pessoa. Então nós sabemos que Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real e Ele se faz presente. E é importante nós buscarmos Ele com todos os nossos corações. Então, deixo aqui a palavra do Pai. Sabemos que a luta vai ser grande, mas Ele está com a gente. E que o Senhor Jesus venha continuar nos fortalecendo dia após dia, porque é isso que a palavra dEle diz. Ele é a nossa força, Ele é nosso escudo. Ele é nosso socorro nos dias das tribulações, nos momentos felizes, em todas as situações que a gente passa. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E é por Ele e para Ele que hoje nós estamos aqui. É por causa dEle que isso é possível. É por causa dEle que nós estamos aqui hoje para exaltar e glorificar o Senhor Jesus. É porque Ele tem cuidado de cada parte do nosso corpo, coisas que a gente nem sequer, que nós não imaginamos. Ele tem nos protegido de situações que a gente não imagina. E hoje, e todos os dias das nossas vidas, que venhamos glorificar e agradecer, porque o Senhor, Ele é um Deus bom, um Deus fiel. E te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo que tens feito e o que vai fazer aqui. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui na igreja. Obrigada por poder estar reunido. Eu estava com muita saudade de estar aqui. O Senhor Jesus sabe, conhece o coração e sabe o tanto que eu estava com saudade, porque eu realmente vejo irmãos não somente daqui, mas que vão estar juntos comigo na eternidade. A vida, ela passa, mas as coisas do Senhor Jesus são eternas e a gente precisa segurar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças nessas coisas que não passarão, que são esses valores eternos do que o Senhor Jesus coloca em nossas vidas dia após dia. E é isso. Obrigada, Senhor. Obrigada, pastor. Obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Uma palavra que nos mostra, que nós não somos perfeitos, mas que o Senhor nos dá armas, para sermos aperfeiçoados dia após dia. O mesmo Deus que está conosco nas dificuldades, o mesmo Deus que nos protege, é o mesmo Deus que nos transforma, que nos aperfeiçoa. Então que a gente, em nome de Jesus, não venha apenas querer o Deus que nos dá coisas, mas o Deus que nos aperfeiçoa dia após dia. Mudar não é fácil, é difícil. Mas existe um Deus que nos transforma e por esse Deus vale a pena mudar. Amém. Grandes coisas são